A educação musical e o novo paradigma é o título do livro de Moema Craveiro Campos, pianista, formada pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado pelo Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. Nós vamos debater este assunto com a autora que está aqui nos nossos estúdios e também com o senador Arthur da Távola, do Rio de Janeiro, jornalista e estudioso da música. Senador, uma pergunta inicial nesse debate aqui com a Moema. Que novo paradigma é esse da educação musical? Interessante que essa é a pergunta que mais me fazem. Que novo paradigma, né? Bom, o que eu trato aqui é uma forma de trazer a educação musical onde o ser, a inteireza do ser, seja absorvida. Ou seja, não fazer do aluno simplesmente aquela pessoa treinada a decodificar símbolos, mas a fazer desse aluno um ser humano sensível, musical, que se ouve, que tem um ouvido interno. Então esse novo paradigma exatamente é um resgate de um ser humano muito maior do que nós estamos acostumados a usar. É isso. Torou para mim? Bom, então... Eu tenho a impressão que a professora está no caminho certo, né? A ideia de que a educação musical funcione não como propriamente um adestramento exclusivo ou conhecimento de música, das notas, de como solfejar, de como cantar, o que até já seria muito. Mas muito mais do que isso, ela seja algo que promova o alargamento dos condutos sensoriais. Porque quando se dá um alargamento dos condutos sensoriais no processo educativo, a pessoa se abre para a vida, não apenas para o conhecimento, se abre para o próximo e faz, sobretudo através da música, uma escala de definição dos próprios sentimentos que enriquece o patrimônio interno individual e faz com que o processo educativo se torne integral, ou muito mais amplo, pelo menos, porque ele envereda por instâncias subjetivas do ser humano. A música é talvez a melhor condutora para essas instâncias subjetivas. E como o ensino musical no Brasil passa por altos e baixos, por exemplo, quando fui garoto era o tempo do Estado Novo ainda, e ainda era o tempo do Villa-Lobos regendo aquelas massas, nós tínhamos o canto orfeônico, que era uma matéria obrigatória, agradável, não é uma matéria desagradável, e às vezes cantávamos em conjunto. Então havia o contato com a arte. Era evidentemente uma forma de um tempo em que o Estado, digamos, tinha uma política oficial e era através do Estado que as coisas se conseguiam. Hoje vivemos em outros tempos. A educação musical diminuiu a sua intensidade dentro da escola, apenas algumas professoras abnegadas abrem a cabecinha e a sensibilidade das crianças para a arte e, ao mesmo tempo, desapareceram essas manifestações. No caso do Villa-Lobos, havia não apenas o canto coral, a sensação de cantar em conjunto, que tem um sentido democratizante, porque corta excessos narcísicos e mais ou menos coloca todo mundo numa mesma coletividade cantando. Havia, então, no tempo do Villa-Lobos, havia isso. E havia também um sentido patriótico ali um pouco instilado, que, embora viesse de uma visão da ditadura, não era mal, não era mal. Não era porque veio de uma ditadura que era necessariamente mal, até porque foi mediado pelo Villa-Lobos, num certo sentido. E depois essa influência ficou, as escolas permaneceram com o canto orfeônico durante muito tempo e depois abandonaram diretamente essa posição musical. De maneira que eu acho interessantíssimo. Eu já tive a oportunidade de olhar o livro, não li porque eu recebi anteontem, e a professora faz um avanço no estudo mesmo, do contato com os instrumentos, em toda a pedagogia, tudo que está em torno, digamos, de uma descoberta do ser. E ela tem até uma entrada na psicologia junguiana que é muito interessante para esse trabalho, porque é uma psicologia que opera na interioridade mais profunda do ser, na busca de um caráter profundamente individual em cada ser, peculiar em cada ser humano. Mas isso é ela que deveria falar. Bom, interessante só trazer Villa-Lobos. Eu fui professora do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Rio, né? Então eu vivenciei essa coisa do coral, do canto coral. E vou dizer que eu não vivenciei isso assim com muita tranquilidade, não.
porque a minha necessidade de trabalhar com a criatividade é muito grande. Então eu fiz algumas inovações ali. Eu era assim uma professora que atuava e mexia, mas vi essas coisas também que o senhor falou. Essa coisa de cantar juntos, eu acho que o primeiro instrumento que a gente tem é o canto, é a voz. É a voz. E se a educação, às vezes professores perguntam como é que eu posso fazer a educação musical do meu filho, ou a pessoas amigas, eu digo, cante para o seu bebê quando estiver no útero ainda, e cante para ele a todo momento. Começa daí. E eu vejo assim, Vila Lobos para mim é o máximo que a gente já teve, sabe? Eu respeito profundamente, sou muito encantada, gosto de tocar as músicas dele, vejo o valor que ele tem nesse país de resgatar cantigas de roda e toda a nossa raiz e colocar na música. As músicas dos índios, né? Ah, muito bonito. Vila Lobos Cláudio Santoro também, mas também Vila Lobos começou antes dele. Então a gente tem que perceber isso mesmo. Mas aqui eu não fui nem em Vila Lobos, nem nos índios. Na época que eu fiz a tese, e a minha orientadora, que é Cecília Conde, ela falou para mim, por que você não foi nos índios? Porque eu sou descendente de índio. O Coy Reuter também falou. Mas eu fui à Índia. Então eu fui à Índia com o Coy Reuter. Já estava pronto o meu trabalho, eu entreguei a ele, para ele, convidando para ser da minha banca. Sim. E ele disse, olha, ele me entregou o trabalho, me entregou um prospecto de uma viagem à Índia. Porque eu tinha usado aqui já livros que eu li e também a improvisação indiana, porque a música indiana tradicional até hoje não tem escrita. Milenar, sem escrita. E não aceita gravação, né? E é uma coisa linda, porque eu pude ver, pude assistir aulas ali, eu pude ver que eu não estava errada, e era uma coisa que eu instintivamente, intuitivamente fazia quando eu era criança, sentar no instrumento e deixar a música tomar conta de mim. Os indianos, eles estudam 14, 15 anos as ragas, as escalas que eles têm, mas eles têm essa coisa intuitiva guardada como assim, a essência da música deles. E o espiritual também, porque o novo paradigma trata disso. A música vai ao ser que o Jung traz também, a psicologia nossa traz, através de Jung, e o espiritual vem. Quer dizer, são explicações, são, na verdade, leituras coincidentes, que isso também faz parte do holismo, que está dentro do novo paradigma. Então, eu não fui aos índios, mas eu fui à Índia, e para buscar esse ser espiritual que tem dentro de cada um. Moema, e certamente você vai ter temas para mais livros, para mais pesquisa. Agora, eu queria que vocês comentassem o seguinte, como que você compararia, até isso é difícil, né, falando em termos antropológicos, mas como é que se compararia o brasileiro, a formação do brasileiro em relação a outras sociedades nessa questão musical? A gente sabe que outras sociedades têm muito mais educação formal, instrução e na música erudita, e o brasileiro não. Mas como é que a gente poderia comparar? Fazer um paralelo entre... Olha, é interessante que ontem eu assisti no Bravo, canal Bravo 31, né, da TVA, eu estava assistindo não estou me lembrando no nome do regente, ele trabalhando com alunos de escolas. Escolas, assim, seriam as nossas escolas secundárias aqui, e as pessoas todas tocam o instrumento. E ali eles estavam ensaiando peças eruditas, importantes, Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Eu vejo assim, a gente comparar não é uma coisa muito boa, porque todo lugar tem coisas boas e tem deficiências, né? A verdade é que a gente tem aqui, em Brasília, por exemplo, uma escola de música de Brasília, que eu fui professora há um bom tempo lá. Tem aqui no Pós-Fácil relatórios sobre alunos de lá, inclusive aluno cego, que eu pude testar essa minha metodologia com eles. Eu vejo essa escola, na época que eu estava lá, tinha 7 orquestras. Agora, não tem muitas escolas de música no Brasil. A Escola de Música do Brasil é uma só aqui, criada pelo Livino de Alcântara na época, que foi assim, ele é realmente um Dom Quixote dessa história aqui. E, no entanto, ela existe e hoje acrescentada aí com várias atuações de professores importantes, o atual diretor, o Carlos Alberto Galvão, que é uma pessoa muito interessante também. Então eu fico vendo, é uma escola que mostra que, primeiro, o brasileiro pode fazer música. O Brasil é riquíssimo. Agora, nós não temos aquela formação que existe fora, porque isso aí é uma questão para a gente até estudar. Por quê? Mas eu acho que o ideal seria não comparar. Nós temos aqui em Brasília uma escola que eu vejo uma riqueza.
Vejo no Rio de Janeiro também muita coisa boa acontecendo. O próprio Colégio Pedro II, mesmo sendo dentro do coral, né, com coral, é uma escola que estuda, que ensina o hino nacional. Eu não sei se todo brasileiro estuda o hino nacional, aprende o hino nacional. Eu acho isso uma coisa importantíssima. A gente saber o hino da pátria da gente. Olha, eu vejo isso da seguinte maneira. A criança atual, ela já recebe normalmente um bombardeio musical. Então, existe uma formação assistemática do gosto musical. A música chega por mil meios e agora até pela internet. A criança e o rapaz. Agora, isso são formas que os sistemas econômicos têm de aprisionar o gosto médio das pessoas dentro daqueles produtos que o sistema deseja vender. E isso tem lados positivos e lados negativos. Entre os lados negativos você tem, por exemplo, hoje, via televisão, uma música que é muito mais para o corpo do que para o ouvido. Ou seja, ela está associada à ginástica, a movimentos, à aeróbica. E a cantora Joyce definiu muito bem, ela disse que existe a música popular brasileira e existe a música prapular brasileira, que seria essa outra feita na televisão. Existe, a própria televisão também faz, e isso aí é um aspecto bem negativo, uma erotização precoce da criança através da música, com aqueles requebrados, a dança da garrafinha, aquelas insinuações que nada tem se tratarmos do sexo com naturalidade, mas tem quando precocemente está sendo trabalhada no fundo para resultados de audiência que significam venda de produtos. Quer dizer, é um aprisionamento do fenômeno da sensibilidade, um aprisionamento e uma utilização da sensibilidade para algo que não se presta exclusivamente à sensibilidade, que é vender produtos. Hoje em dia os produtos para crianças são muito bem. Mas isso, de qualquer maneira, promove um bombardeio musical em cima das crianças e também dos jovens. A internacionalização, que é um fenômeno contemporâneo, também, por sua vez, traz elementos, tem aspectos positivos, abrem-se as cabeças para outras dimensões, tem aspectos negativos. As raízes musicais de cada povo, de cada país, vão ficando sempre postas de lado, marginalizadas, relegadas a horários secundários em rádio e televisão. E daí é o que eu acho a importância da educação musical. Por quê? Porque com esse bombardeio musical, já predispondo a criança para a música, a tarefa da escola é justamente a tarefa de exercer essa leitura crítica e preparar as crianças não apenas para serem repetidoras dos esquemas que a comunicação propõe, comunicação de massas propõe, mas para que elas vivam isso que a professora citou no começo, que eu acho decisivo, que esta é uma experiência individual. Pode até ser feita coletivamente, mas ela é individual. Você tem que trabalhar cada aluno. Por quê? Porque você está trabalhando a sensibilidade. E as sensibilidades não são iguais. Elas podem ter pontos em comum, mas elas são extremamente originais. Cada ser é um mistério e um milagre. E por isso ele é original. Daí que a educação musical, na medida em que ajusta a sensibilidade do menino a um tipo de comportamento musical e vice-versa, ou seja, um tipo de música, um tipo de informação musical a um tipo de sensibilidade, isso promove o processo educativo. É diferente de você ter com a música apenas a relação de fruição e de prazer, que é indispensável, eu não nego para o ouvinte de música, ela é o impulso, mas não acaba aí a educação musical. Ela poderá começar, ela começa no prazer, no sentimento de prazer. A música traz um sentimento enorme de prazer. Inclusive os músicos que tentaram abolir o prazer da música, embora sejam geniais, Schoenberg e outros, até hoje o público não aceita, em que pese ser uma revolução do ponto de vista musical. Portanto, o que eu acho aí é isso, ou seja, comparado com outros países é difícil, porque os outros países têm na escola, a escola é o lugar, o lar também, se o pai e a mãe puderem fazê-lo. O lar, e sobretudo a escola, é que tem essa tarefa. É uma tarefa altamente significativa. E muitas escolas o realizam, de modo precário, às vezes, com poucos instrumentos, nas aulinhas de arte. O que era necessário era ter isso um pouco mais forte dentro da escola, dar mais meios à educação musical. Porque a educação musical ensina a harmonia, ensina o sentido de conjunto, ensina a meditação, ensina o pensamento abstrato, ensina a criatividade pura, o imaginário, trabalha com o imaginário. Portanto,
é enriquecedor da vida humana, é educativo completamente. Moema, eu ainda não tive a oportunidade de ler o seu livro, mas uma coisa que me chamou a atenção, agora o senador falando, é sobre uma questão linguística. Por que não sensibilização musical? Educação não daria um sentido mais de algo sistemático, algo, um aprendizado por curso, por etapas? A sensibilização não seria uma coisa mais inicial? Olha, eu vejo que a sensibilização está dentro da educação. E eu fiz questão de usar aqui, pelo menos eu comecei esse livro tentando definir o que é música, o que é arte, o que é educação, o que é arte e educação, o que é educação musical. E sempre vendo o Oriente e o Ocidente. Nesse sentido globalizante. Por quê? Porque eu acho bem interessante ver assim, um povo que lida com a espiritualidade muito, assim, de uma forma bem visível. E nós aqui do Ocidente que lidamos muito com a decodificação. Né? Que nossa cultura, eu tinha escrito até que ler, e a Ana May Barbosa estava na banca, ela disse, nossa cultura não, aliás, eu escrevi ler, ver, e ela me corrigiu para ler, porque ela falou, se veria textura, veria forma, coisa que a gente está vendo, que a gente não tem essa prática. Então, eu fiz esse paralelo o tempo todo no livro, porque o que eu sinto, isso é interessante, eu vou contar um pouco assim da minha vivência. Eu sou uma pessoa que passei férias em Goiás Velho, então eu cantei aquele folclore de rua, participei daquelas folguedos, daquelas festas todas, então eu vivia. E Goiânia também, Goiânia na época que eu era criança, a gente tinha isso na porta da minha casa. Eu fico vendo hoje nas escolas, já não está quase tendo nada, né? Então, a riqueza que é isso, participar desse folclore, da nossa raiz, aquilo que é chamado de Paraíba, entre aspas. Porque às vezes eu falava para meus filhos, vamos lá no Lago do Machado, porque vai ter isso. Ah, mãe, que coisa de Paraíba. Aí eu vendo o que acontecia dentro da minha casa. Uma dificuldade da gente lidar com isso, com o que o senador falou, que é uma carga de informação sem qualquer controle que toma conta e as crianças ficam, não sei, perdidas. E repetitivo, né? E repetitivo, e uma coisa que elas não têm consciência, porque a criança está sem consciência, ela não tem um senso crítico, né? Claro. Não, e também não ouve o outro para poder optar. Exato. Não é? Quer dizer, é preciso ouvir. Quando, por exemplo, essas manifestações assim, folclóricas antigas, elas são manifestações de uma relação quase instintiva do ser com a música. Portanto, elas são muito capturáveis pela mente infantil. É um material excelente para se trabalhar com a criança, Exato. porque ainda não está carregado de ideias, conceitos, opiniões, tudo aquilo que a música ocidental tem em grande quantidade, que a música oriental não tem, porque ela é realmente uma música para a meditação, para a espiritualização. Eu queria que a gente ainda continuasse falando sobre esse momento também no Brasil, todo esse bombardeio de música e de ritmos. Mas antes a gente vai fazer um intervalo e volta falando sobre isso. Muito bem. Vamos lá? Estamos de volta ao programa Debate, A Educação Musical e o Novo Paradigma, um livro da pianista Moema Craveiro Campos, que está aqui conosco, e o senador Arthur da Távola. O senador tem uma pergunta, mas eu vou aproveitar essa pergunta também, senador, e falar desse momento da música popular brasileira que nós estamos vivendo, dessa industrialização e de pouca diversificação dos ritmos e o próprio esquecimento do folclore brasileiro, do que seria uma música brasileira mais de fundo. Mas, senador... Bem, o que eu ia perguntar era um pouco fora daí, não sei se você quer que fale alguma coisa sobre isso e depois eu perguntaria a ela. Então, façamos isso. A Moema responde essa questão. Olha, eu acho a música popular brasileira ótima. Eu sou uma pessoa ligada nela também, sabe? Isso faz parte disso aqui também. Eu acho que não pode esquecer uma realidade que a gente tem. Eu disse no bloco anterior que o folclore não está sendo usado mais nas escolas, né? Nós estamos tendo um bombardeio de televisão e de uma série de outras coisas. A raiz nossa está deixada de lado. Mas a música popular brasileira, gente, é uma riqueza.
né? Então eu vejo que nós temos aqui, se a gente for estudar cada uma delas, cada manifestação, a gente pode perceber assim, uma riqueza muito grande. Você não está pessimista com esse momento que estamos vivendo de industrialização, de bombardeio, de apenas alguns ritmos? Não, eu acho que tem uma festa de ritmos, sabe? Eu acho que nem tudo é tão bom, só isso. Nem tudo tão bom e muita coisa sendo usada de uma forma indevida. Por exemplo, crianças assistindo certas coisas, eu realmente não concordo, não posso concordar. Eu sou avó, tenho uma neta, e a gente escolhe mesmo que ela vai assistir na televisão e escolhe um tanto que a gente pode, o que ela vai ouvir. E eu procuro diversificar com o que eu considero assim melhor, porque eu acho que por mais que a gente filtre, ela vai estar ouvindo coisas e vendo coisas, mas eu só espero que ela esteja assim com um pouquinho mais de idade para poder ter um pouco mais de crítica em relação a isso. E se ela ouviu coisas boas, obviamente ela vai perceber também. Entendeu? Eu sinto assim. Existe, a meu ver, música. Nem música popular brasileira, música americana, música caribenha. Isso aí são subdivisões de uma arte maravilhosa, encantadora, que existe sem palavras, que é universal, chamada música. E é importante ter essa ideia, porque música é música, e pronto. E existe dentro da música apenas uma subdivisão, a música boa e a música má. A música boa é a criativa, a permanentemente inventiva, seja no nível popular, no nível erudito, tanto faz, e o erudito só não é popular porque não é ouvido, porque senão seria popular também. Os compositores eruditos sempre trabalharam com temas populares. Bela Bartók trabalhou com temas populares, Villa-Lobos trabalhou, Tchaikovsky trabalhou, vai por aí afora. Rachmaninoff trabalhou com temas do rito bizantino, da igreja ortodoxa, e vai longe, isso aí se nós ficarmos falando. Portanto, música erudita é música popular tratada de uma maneira complexa. Os meios de comunicação hoje estão vivendo um momento de globalização, então está havendo uma tendência a criar ritmos híbridos. Então vocês reparem que o ritmo mistura uma batida do samba com um pouco da batida do rock, sobretudo na percussão, misturado por sua vez com a batida de músicas centro-americanas. Forma uma mistura, são gêneros misturados que já estão visando o mercado internacional. A batida do samba modifica-se um pouquinho. Então, ela nos aprisiona nesse, vamos chamar de paradigma, para usar o título do livro dela, nesse paradigma da comunicação que pretende chegar ao grande público da maneira mais simples, menos elaborada, direta e vender disco. Isto é repetitivo. O que me parece fundamental, há uma passagem aqui no livro, que embora não tenha lido, esse pedaço eu já belisquei, no qual duas vezes ela tentou falar aí na música oriental, e que é o seguinte, que é a questão do improviso. Ou seja, a ideia de que a música vai sendo criada não para produzir necessariamente uma obra, mas ao sabor da criação. Existem músicos na Índia e nos outros países, sobretudo no budismo, que eles não admitem nem a gravação, porque a gravação estratifica a música naquele instante. E, dizem eles, nós nunca somos o mesmo sempre. O que nós fomos naquele instante, nós não seremos depois. Portanto, não podemos aprisionar aquele instante dentro da música. Há um maestro chamado Celibidache, que é um dos grandes maestros do século XX, que gravou muito pouco, porque ele tinha uma formação ocidental, mas tinha também uma formação zen. É um maestro notável. Ele, em vida, praticamente não deixou sair nenhuma gravação. Porque ele primeiro dizia que a gravação não reproduz o som da orquestra como ela é. É claro que ele não viveu também nos tempos da plenitude do estereofônico e do quadrifônico, mas que não reproduz. E que, ao mesmo tempo, ele não queria deixar uma obra que ele fez em anos 60, 70, 80, quando ele era outro a cada vez. E, portanto, essa dinâmica, essa ideia do improviso, ela é muito educativa. Ela deve ser usada exatamente para que a criança quebre esses padrões repetitivos dos esquemas que são modelados pelo bombardeio da mídia. Eu gostaria de ouvir a professora sobre isso. Bom, a improvisação eu uso aqui como a chave, o segredo, ou seja, o nosso recurso máximo. E é uma coisa interessante na minha vida, porque essa improvisação, ela permeou a minha infância. Eu sentava no piano e deixava a coisa acontecer. Depois, eu passei um tempo
só estudando o erudito, no conservatório. Mas eu tinha ao lado disso aí um conjunto musical, um conjunto de moças, garotas e ritmos. Eu comecei com esse conjunto, eram só moças, no Instituto de Educação de Goiás. E com esse conjunto a gente viajou ao Brasil, fizemos várias apresentações, cheguei a ganhar um festival. Então ele me deu os dois lados ali. O conjunto me deu o segundo lado, né? O primeiro lado era a educação formal. E agora, eu particularmente, eu improvisava comigo mesmo. Quer dizer, o meu trabalho aqui foi como é que a gente faz isso com o aluno, como é que a gente deixa essa porta aberta. Mas eu tive também uma oportunidade de trabalhar na escolinha de artes aqui, que era um modelo da escolinha de arte do Brasil. E lá eu vi que as crianças, no desenho, nas outras áreas, né, das artes, era só improviso, não tinha aula, vamos desenhar isso, então para isso nós temos que fazer isso. Não tinha cópia. Aí eu comecei a estudar como é que seria isso na música. E tive também a oficina básica de música da Universidade, aqui em Brasília, da UNB, que foi uma coisa muito importante, com dois professores, Emílio Terraza e Conrado Silva. Então eu pude ver que pode existir uma metodologia. E quando eu fui conhecer, então, a música indiana, é que eu vi que era o máximo, né? Então, o improviso, para mim, é o segredo, é a chave de chegar nesse interior, Claro. Nessa expressão, na criatividade, né? Que a criatividade na música é isso, é deixar a coisa acontecer, depois ela pode elaborar. E depois de eu trabalhar tudo isso, eu comecei a compor, sou arranjadora, desde a época do Conjunto Garotos e Ritmos, sem nunca ter estudado isso. Fui estudar com o Luizinho Essa, no Rio, e quando eu vi, a gente conversava a mesma linguagem. E eu vejo que o segredo está no improviso. Quer ver um exemplo do improviso interessante? A gente pode olhar também nessa outra música. O que é jazz? Jazz é improviso. Jazz quer dizer improviso. Não quer dizer, não é tradução da palavra, mas jazz é improviso. É juntar e ao sabor de um contato e criando. E é dessa criação que surge alguma coisa. Schubert, que tem vários improvisos para a música clássica, tinha umas reuniões com os amigos, chamavam das Schubertidas, em que eles ficavam horas e horas improvisando também. E às vezes era do meio dessa improvisação livre, desse soltar a mente, que surgia o tema. E aí vem. A primeira mulher do Tom Jobim, a Teresa, tem um depoimento sobre o Tom, que ele acordava cedo e gostava de ir para o piano sem nenhum objetivo. E ali ficava tirando melodias antigas, e solfejava, e tirava alguma coisa, via harmonia. Ele não ia para dizer, bom, agora eu vou sentar aqui e vou compor. A composição provinha de tudo isso. Vou lhe dizer uma coisa curiosa também. Eu noto, pelo menos em mim, eu sou um modesto escritor, mas muitas vezes é no fim de uma crônica, por exemplo, que estoura na cabeça a ideia boa que até então não tinha. Nem sempre a cabeça está com a ideia pronta. Isso é como uma fonte que flui. É preciso deixar fluir. Deixa fluir que vem. A criança, sobretudo, que ainda não está condicionada por esse pensar dirigido, ela é pura riqueza, fluição. Tudo nela flui, como uma água, como uma fonte. E esta é a riqueza de entrar em... E aí ela está se educando. Não precisa educar de menino, vem cá. Olha, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, cantarola. E não é nada disso. Isso vem naturalmente pela própria expressão do ser. Esse caráter que me pareceu interessante Por isso é que eu acho que é um novo paradigma realmente. Não, e outra, completando a sua ideia, por exemplo, a música erudita, ela é permeada de improviso. Por exemplo, o barroco, o baixo contínuo, era isso. As cadências no concerto. As cadências dos concertos. São improvisações. E as pessoas que tocavam nas igrejas, a pessoa que toca na igreja, normalmente, até hoje, são os melhores leitores de música e improvisadores, porque eles têm que concluir, terminar, enfeitar. Eles criam ali pela necessidade do cerimonial. Então o improviso sempre permeou a música, só que de um tempo para cá parece que o pessoal esqueceu disso. E eu estou querendo lembrar aqui nesse livro. Moema, que tipo de orientações você daria a educadores, às escolas, às famílias, para educar essas novas gerações? Olha, o conselho, nessa questão musical? Leia o meu livro, esse seria o conselho. Porque isso aqui não é para o piano só, embora eu use o instrumento piano, ele serve para canto, ele serve para qualquer instrumento. Para a pessoa da musicoterapia, ele serve. Para a pessoa que está lidando com arte e educação, ele serve. Para a educação musical, ele serve. Por quê? Porque a pessoa lendo ali, ela vai ver, bom, na minha área, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso adaptar isso aqui? Então, ele é totalmente adaptável a qualquer uma dessas áreas. Mas assim, que tipo de dicas você daria? Olha, ouçam, cantem, brinquem com sons,
Se tem filhos, cantem para eles quando eles estão no útero ainda. Quando eles nascem, cantem para eles em todo momento. Eu sempre inventei música para meus filhos em tudo que a gente ia fazer. E eles falavam, poxa, mamãe, você vive cantando tudo. Se a gente fala uma palavra, você traz uma música. Eu acho que a música, ela está aí solta na natureza. Basta a gente sintonizar, querer sintonizar. E vamos assistir tudo o que acontece na cidade. Tem orquestra aqui. Nós temos, hoje mesmo, amanhã, nós vamos ter a flauta mágica. Então, vamos aproveitar todo esse movimento que a gente tem. Por exemplo, Brasília, em janeiro, fica repleta de música com o festival, um festival internacional. Então, eu acho que é isso. Comecem a fazer música, pôr a música na vida de vocês. Esse é o conselho que eu dou. E o senhor, senador? Eu estava pensando aqui na flauta mágica. Só que, como a gente grava o programa, talvez o amanhã dela já seja ontem ou anteontem, não sei quando que vai ao ar aqui. Mas a flauta mágica, entre várias outras simbologias, tem essa, né? Quando a flauta era um instrumento pelo qual aqueles personagens poderiam se libertar da opressão terrível que Sarastro exercia sobre a Pamina, se não me engano é a personagem. Então, quando a rainha da noite chega, ela dá, o que ela dá para as pessoas se defenderem é uma flauta. E dizendo, cada vez que você esteja em perigo, você toca a flauta. E a flauta, então, tem o poder de restituir e acabar o conto de fadas, que é lindíssima, é a ópera também, de Mozart, uma das últimas, a última, antes de Dom Giovanni, acho que foram as duas últimas óperas dele, dá esse sentido mágico. É isso aí. Porque a música trabalha com o inefável. O que é o inefável? O inefável é o inverbalizável, o não aprisionável por fórmulas. Tem a ver com um elo da nossa mente fora desse plano exclusivamente material de relacionar as coisas, de classificá-las, sobretudo aqui no Ocidente. É trabalhar com essa instância. Essa é uma instância muito rica. E é mágica, portanto. Né? Eu acho que é daí o significado dessa busca que a professora está dando. Não importa se o pai canta bem, se a mãe sabe cantarolar, é colocar a música. Eu conheço uma pessoa que inclusive trabalhou comigo quando era deputada aqui. Quando a filha nasceu, ela colocava música erudita muito suave, não muito agressiva, já mesmo na fase pré-consciente dessa menina, só dormia no berço com a vitrola ligada. O que gerou uma menina, sim, cantadora, sensível, né? Sensível, harmoniosa, agradável. Né? São experiências. Agora, um dia vai se relacionar todo um tipo de violência que é na sociedade contemporânea com a exacerbação violenta da música em esgares, a música em agudos brutais, da música como som. Porque o que caracteriza hoje em dia a diferença é que não se faz mais música para o ouvido. Ou faz música para o corpo, ou se faz música para o fanatismo sonoro. O sujeito querer ouvir 4 sons em 5 caixas, aquela coisa maravilhosa, se não for assim não serve. Então deixou-se de ter a música e passou-se a ter o som. O som começa a predominar sobre a música. O próprio cinema está muito condicionado por isso. Você vai no cinema moderno com aquele som. Os filmes já são feitos para sons brutais, te envolverem, explosões, berros insuportáveis, gatos estrupiados, seres esfaqueados, vampiros sangrentos, tiros de metralhadora, aquilo tudo no agudo, mais as guitarras elétricas. Então é um momento digamos assim, de invasão agressiva do som, que tem a ver com a violência lá fora, e que, a meu ver, reforça, inclusive, essa violência, porque ela é feita para perturbar os sentidos, e não para liberar os sentidos, que é o grande segredo da música. Então, por tudo isso, eu acho que vale fazer a experiência contrária, a experiência da busca da harmonia, da busca da beleza, do entendimento. Isso vai formar seres melhores, sem sombra de dúvida. Moema, o senador falou sobre música como uma coisa só, né? Mas nas suas diversas funções até, né? Funções. E é sobre funções que eu queria perguntar. Quer dizer, música é essencialmente prazer, fruição, deleite, mas ela também pode servir para denunciar, para uma comunicação com o transcendente, no caso dos cristãos, uma aproximação de Deus, para mobilização política, social. Como você vê essas funções? Olha, eu vejo a música extremamente funcional, sabe? E por isso é que eu acho que ela não me agride, assim. Tem gente que fala, pô, mas você consegue ouvir isso? Ouço sim. E estudo isso. Fico até estudando por que certas coisas acontecem.
E outro dia mesmo eu estava cantando com umas pessoas, a banda do Chico Buarque. Que música que marcou uma geração, sabe? Então eu fico vendo assim, ela tem as suas funções e tem muita música boa, funcional. Porque tem gente que tem preconceito também, poxa, música funcional, como se fosse uma coisa pior. Não é, toda música tem sua função. Quando a gente vai num recital, num concerto, assistir a flauta mágica, ela tem a função dela ali, claro, naquele momento. Então eu acho que música é uma coisa sagrada. E nas igrejas, por exemplo, eu tive também oportunidade, desde criança, assistir minha tia ensaiando motetos na cidade de Goiás Velho. Era uma coisa assim incrível. Eles não liam música, mas estavam lendo música. Eu seguindo ali a partitura que tinham, os cantos gregorianos. Até hoje eu vou ao Mosteiro de São Bento, faço questão de cantar aquilo ali. Acho tão lindo tudo ali. É a origem da música. Então eu acho a música, ela tem hora que ela é para meditação, tem hora que é New Age. A gente precisa disso também. Eu me lembro quando eu fiz uma cirurgia uma vez e acordei no hospital com uma música daquelas assim, todo mundo fala água com açúcar, sabe? E todo mundo tem preconceito. Aquela música fez um bem. Fez um bem, né? Incrível para mim, aquilo foi um equilíbrio. Eu estava voltando de uma anestesia, não estava nada muito bem, eu vi a função daquela música. Acho que ali eu senti o que é a música funcional. Claro. Terapêutica, né? Terapêutica e necessária. Ainda bem que existe música nesse planeta e vários tipos de música. Olha, a música, ela sempre foi apropriada pelo sistema. Vamos lá. As solenidades têm música, os países têm hino, as pessoas vão à guerra com música, tá certo? Então, as igrejas sempre tiveram música. E durante muitos anos, a música até praticamente só existiu dentro das igrejas. Aos poucos é que a música vai se tornando independente, quando emerge a sociedade burguesa e começa a existir de modo leigo e laico, é quando, inclusive, há também um desenvolvimento muito grande, a partir propriamente de Haydn, daí em diante, seria, digamos assim, no século XVIII. Mas até lá não, era tudo aprisionado, a música ocidental, né? Então, a música, ela está sempre... Os comerciais de TV tem música no fundo. Repare que ela está sempre sendo um instrumento de alguma coisa. Qualquer sistema busca tornar a música utilitária daquele sistema. Acontece que a música é tão rica que ela supera tudo isso. Ela pode ser usada à vontade. Quantos eu já vi aí, quantos comerciais de TV com fundo musical das gimnopedias do Erik Satie, que são muito bonitas. Agora mesmo, a novela Terra Nostra, em toda a cena de ternura, está usando uma outra orquestração da Pavana por uma infanta morta de Ravel, que é belíssima. Eu já ouvi o Gilberto Braga colocar numa novela dele o Adagieto da Quinta Sinfonia de Mahler, que era o tema de amor. São passagens. A música, portanto, ela é usada, ela serve aos sistemas, ela tem momentos, como disse a professora, e ao mesmo tempo ela é livre. O que a gente deve buscar é compreender que, conforme o estado de espírito em que está, tem um tipo de música que serve. E isso está provado cientificamente, até com testes mentais e tudo mais, o efeito que a música tem. Ué, a música é usada, pode parecer prosaico, na Europa para que as vacas deem mais leite. Já se tem experimentos de música perto de planta. Então, tem nessa linguagem terapêutica, formação, a meu ver, e algo que é profundamente educativo. Daí a importância do tema. E a educação musical, a meu ver, é o professor fazer com que a criança se sensibilize. Educar musicalmente é sensibilizar. Exatamente. É sensibilizar, porque não é dizer isso, aquilo, nem compartimentar certas coisas, mas sensibilizar. Eu faço uns programas de rádio aqui na Rádio Senado, faço um de música erudita, um de música popular e um sobre bossa nova. E com uma resposta formidável, exatamente porque eu trabalho nessa direção de sensibilizar. Exato. Eu não estou procurando ensinar ninguém de nada, nem eu sei para ensinar. Mas a gente vive em comum a emoção musical de algo e se eu consigo transmitir isso nas palavras, o público sente lá. E tem tido um resultado, embora não está engajado num processo educativo, mas a Rádio Senado tem um compromisso público, né? Está engajado nesse compromisso público. Resultados espantosos. Para mim, também na Rádio Ministério da Educação no Rio, enfim. A música é um universo formidável. Bom, o programa Debate chega ao seu fim. Nós conversamos sobre a educação musical e o novo paradigma, que é o livro da pianista Moema Craveiro Campos. Eu agradeço a participação do senador Arthur Para mim foi uma Batavo honra, muito obrigado. E da pianista Moema. Olha, quem tem que agradecer que sou eu. Essa oportunidade de você estar aqui presente, senador, que é uma pessoa que eu admiro muito. Agradeço imensamente. Prazer.
Obrigado a vocês, obrigado a você pela sua audiência. Continue com a nossa programação, TV Senado, Informação e Cidadania.